Graças e paz, meus queridos. Enfim, chegamos ao domingo da Páscoa. Enfim, chegamos ao momento final dessa semana especial, ao ápice dessa semana especial, o dia em que nós celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 6. E a partir da leitura desse texto, nós faremos algumas meditações sobre a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto nos diz o seguinte: no final do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Meus queridos, a cruz é o centro da fé cristã. De fato, nós anunciamos um Cristo que foi pregado na cruz. Mas a cruz, desacompanhada da ressurreição, é uma obra inacabada. A ressurreição é o ponto crucial desta obra de Jesus Cristo. A ressurreição é por nós celebrada porque ela de fato dá razão e dá sentido à obra realizada na cruz. Por isso eu entendo que há pelo menos 5 razões pelas quais a ressurreição é tão importante para nós e porque nós celebramos com tanta vivacidade, com tanta ênfase e com tanta alegria o dia em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. A primeira razão pela qual eu entendo que a ressurreição é importante é porque ela nos dá a certeza do perdão. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 17, nos diz o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ora, meus queridos, a morte de Jesus Cristo na cruz era o meio pelo qual nós encontraríamos o perdão de Deus. Era necessário que o Cordeiro Santo e Imaculado, fosse imolado. Era necessário que o Cordeiro escolhido de Deus fosse de fato morto no Calvário em nosso favor. Mas a cruz, desacompanhada da ressurreição, desacompanhada do túmulo vazio, é uma obra inacabada. Por isso, o túmulo vazio completa a obra na cruz. E o túmulo vazio, a ressurreição, é que nos dá a certeza de nosso perdão. Porque é por meio da ressurreição que nós entendemos que Deus se agradou da obra realizada na cruz. Porque Cristo não permaneceu entre os mortos. É que entendemos que o seu sacrifício foi aceito pelo Pai. Sem a ressurreição, a morte de Jesus teria sido um fracasso. Cristo ressuscitou dos mortos e, ao ressuscitá-lo, Deus nos assegurou ter aprovado o sacrifício realizado por Jesus. A ressurreição, ela valida a cruz. E porque ela valida a cruz, nós temos certeza de que os nossos pecados, que foram cravados no madeiro, foram de fato expiados pelo sangue de Jesus Cristo. Porque ela valida a cruz, é que nós temos certeza que as nossas transgressões, que as nossas falhas foram de fato cobertas pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Por isso entendemos que a ressurreição é tão importante, porque ela nos dá a certeza do perdão. A segunda razão pela qual entendemos que a ressurreição é importante é que a ressurreição é para nós o símbolo do poder. Efésios capítulo 1, verso 18 a 20, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. A ressurreição de Cristo nos assegura que Deus tem o poder necessário para mudar a natureza humana,
a natureza humana que é considerada pelas Escrituras como morta. A Bíblia trata aqueles que ainda não confessaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador como pessoas mortas espiritualmente. E porque Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, nós temos a certeza de que Deus tem o poder sobre a vida e sobre a morte. É porque Jesus Cristo ressuscitou dos mortos que nós temos a certeza que Deus tem o poder para transformar naturezas mortas espiritualmente em naturezas vivas, em pessoas que de fato têm uma vida em si. Porque Cristo ressuscitou dos mortos, nós temos a certeza que Deus tem o poder para transformar todo aquele que reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Às vezes nós banalizamos a conversão. Achamos que ela é apenas uma mudança de filosofia de vida. Mas nós nos esquecemos que a Bíblia trata aquele que ainda não se converteu como alguém que está morto em seus delitos e pecados. E porque nós cremos que essas pessoas estão mortas, somente uma intervenção miraculosa, uma intervenção divina, uma intervenção de alguém que tem de fato poder sobre a vida e sobre a morte, poderá alterar a realidade dessas pessoas. E porque Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, nós entendemos que Deus tem poder para transformar o coração de todo aquele que se arrepende de seus pecados. Porque acreditamos que Deus ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos, nós cremos que Deus tem poder para transformar a vida de todo aquele que confessa Jesus Cristo como seu Salvador. Sabemos que Ele pode dar vida, pois Ele ressuscitou Jesus. Somente aquele que tem poder sobre a vida e sobre a morte pode transformar a vida das pessoas que ainda não reconheceram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E porque Deus ressuscitou Jesus Cristo, nós cremos que Ele tem poder sobre a vida e tem poder para dar vida. Por isso entendemos que a ressurreição é tão importante, por isso celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A terceira razão pela qual entendo que a ressurreição é importante e deve ser celebrada é que a ressurreição nos garante a vitória sobre a morte. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 10, o apóstolo Paulo diz: "E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho." O grande desejo da humanidade sempre foi vencer a morte. A morte é o fim inexorável de todo homem e de toda mulher. Desde tempos remotos, a imaginação do homem tenta descobrir maneiras de evitar a morte ou de retardar a morte. Mas somente um homem pode dizer que venceu a morte: Cristo Jesus. Somente um homem pode dizer que experimentou a morte, venceu a morte e nunca mais experimentará a morte. Mesmo as pessoas que foram ressuscitadas por Jesus Cristo ao longo da sua passagem entre nós, voltaram a experimentar a morte. E aqueles que estão com Cristo Jesus, ressuscitarão e estarão livres dessa morte, mas experimentaram a morte terrena mais uma vez. O ponto importante de entendermos é que Jesus Cristo nos dá uma dupla promessa em relação à sua ressurreição. É porque Ele ressuscitou dos mortos é que nós temos uma garantia dupla que Ele nos dá lá em João, no Evangelho de João, capítulo 11, verso 25 e 26. Ele diz o seguinte: "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá." Jesus Cristo nos dá uma dupla segurança aqui, nos dá uma dupla promessa aqui. A primeira é que quem crê e vive nunca morrerá, porque Jesus Cristo é a sua vida. Jesus Cristo é a razão da sua vida. E ainda que a morte se apresente diante dele, a morte não será o fim para ele. Ele saberá que a morte é apenas um episódio trivial da sua vida, um episódio que passará. E aquele que crê e morre, no entanto, viverá outra vez, porque Cristo é a sua ressurreição. Cristo é tanto vida quanto ressurreição. Ele transforma tanto a vida quanto a morte. O cristão não teme a morte, pois sabe que o Senhor Jesus Cristo venceu a morte. E porque Ele venceu a morte, nós temos a certeza de que nós, por meio da sua obra e revestidos de Cristo, também venceremos a morte. Também, ainda que experimentemos a morte no tempo presente, ela não terá domínio eterno sobre nós. Ela terá um domínio temporal, um domínio finito, um domínio que acabará. Porque um dia, quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar, nós ressuscitaremos, nós receberemos um corpo glorificado
e experimentaremos a vida eterna com nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Cristo venceu a morte, porque Cristo derrotou a morte no Calvário, nós temos a certeza de que por meio dele nós também venceremos a morte. Isso nos leva à quarta razão pela qual nós entendemos que a ressurreição de Cristo é tão importante e deve ser celebrada. A quarta razão é porque ela nos dá a esperança viva, ela é a nossa esperança viva. Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21 e primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 3, nos diz o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. E o apóstolo Pedro vai nos dizer: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós sabemos que, porque Cristo venceu a morte e porque Cristo ressuscitou, nós temos uma esperança de um dia também ressuscitarmos. O apóstolo Paulo, no mesmo capítulo que nós começamos a meditar, lá em 1 Coríntios, diz que um dia todos nós ressuscitaremos. E que porque Cristo ressuscitou primeiro, nós temos a certeza de que nós ressuscitaremos também. Nós sabemos que Cristo é essa primícia daqueles que ressuscitarão de um novo povo, de um povo do qual nós fazemos parte porque reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E porque Cristo ressuscitou, nós cremos que um dia nós também ressuscitaremos e receberemos um corpo glorificado, um corpo que não estará mais suscetível à idade, não estará mais suscetível à doença, não estará mais suscetível à corrupção, nem ao mal que os homens intentarem contra esse corpo. Nós acreditamos que receberemos esse corpo, e porque receberemos esse corpo, nós temos esperança ainda em vida, ainda que o nosso corpo nesse momento esteja sendo deteriorado pela doença, ainda que neste momento nosso corpo esteja sofrendo por conta da maldade infligida pelos homens, ainda que neste momento nosso corpo esteja sofrendo a deterioração natural da idade, nós cremos que um dia receberemos um corpo semelhante ao de nosso Senhor Jesus Cristo, um corpo glorificado, um corpo incorruptível, um corpo que não estará mais suscetível às intempéries das doenças, do tempo, muito menos da morte. E isso nos dá esperança. Isso nos dá esperança. Ainda que nesse tempo você experimente limitações no seu corpo, limitações físicas, limitações de saúde, um dia, no dia da ressurreição, no dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ressuscitou, nós temos a certeza que experimentaremos um corpo glorificado e um corpo completo e um corpo ressurreto, um corpo que não está suscetível ao pecado, não está mais suscetível à corrupção, não está mais suscetível às intempéries da vida e tudo aquilo que pode fazer mal a nós. Por isso nós temos esperança, mas a nossa esperança não é limitada apenas ao nosso corpo, não é limitada apenas à nossa estrutura física. A nossa esperança é de que toda a criação seja redimida. Nós cremos que Deus fez uma criação boa, como diz lá em Gênesis, no capítulo 1 até o capítulo 2. Nós cremos que a criação de Deus é boa, mas o pecado também abalou a criação do Senhor. O pecado do homem abalou a criação do Senhor e a criação também precisa ser redimida. E nós cremos, como os apóstolos nos profetizam, que novos céus e nova terra chegarão até nós. Porque Cristo ressuscitou dos mortos, Ele nos garante que novos céus e nova terra chegarão até nós. E porque nós cremos em novos céus e nova terra, nós cremos que um dia experimentaremos a harmonia e a paz com a criação de Deus, do jeito que o nosso Senhor projetou desde o início. Por isso nós temos uma esperança viva, porque Cristo ressuscitou dos mortos. Nós temos uma esperança viva de um dia viver em um mundo onde não há mais dificuldades de relacionamento entre as pessoas, onde não haverá mais pobreza, onde não haverá mais maldade, onde não haverá mais desigualdade, onde todos celebrarão o Senhor, onde todos entenderão que você precisa amar ao próximo, assim como você ama ao seu Senhor, assim como você ama a si mesmo.
Por isso nós temos uma viva esperança. Por isso nós não nos abatemos com as notícias do dia a dia, porque nós sabemos que um dia, porque Cristo ressuscitou, nós experimentaremos novos céus e nova terra. E a última razão pela qual nós entendemos que a ressurreição é importante e deve ser celebrada é que a ressurreição é a razão da missão mundial da igreja. É o que dá razão para a missão mundial da igreja. Mateus capítulo 28, do verso 18 até o verso 20, nos diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque Cristo ressuscitou dos mortos, e recebeu todo o poder e toda a autoridade. Porque Cristo é o Senhor sobre todas as coisas. Nós temos a certeza de que o Evangelho que nós pregamos pode transformar a vida de pessoas. Porque nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor sobre todas as coisas. Nós não somos abatidos, nós não somos abalados pelas autoridades temporais que tentam impedir o avanço do Evangelho, ou pelas filosofias temporais que tentam impedir o avanço do Evangelho. Porque o Senhor Jesus Cristo tem todo o poder e toda a autoridade. Nós cremos que, ao anunciarmos o seu Evangelho, o Espírito Santo poderá transformar o coração de todo aquele que reconhecer os seus pecados e arrepender-se e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque Jesus Cristo ressuscitou e tem todo o poder e toda a autoridade. Nós temos a certeza de que sempre que anunciarmos o seu Evangelho, haverá conversão. Haverá pessoas que serão transformadas pela palavra de Jesus Cristo, pela palavra do Evangelho, pela realidade de um Cristo ressurreto. Por isso, meu querido, nós entendemos que a ressurreição é tão importante. Por isso, nós celebramos a ressurreição. Por isso, hoje é um dia de festa para nós. Por isso, o domingo da ressurreição é um dia de celebração. É um dia em que nós entendemos que a nossa missão não é uma missão em vão. Não é uma missão que depende da nossa força. Não é uma missão que depende da nossa capacidade. É uma missão que é calcada no poder do ressurreto, na autoridade do Senhor ressurreto. Por isso, meus queridos, porque Cristo ressuscitou, nós temos esperança. Esperança de vencer a deterioração de nossos corpos. A esperança de experimentar um mundo que não se deteriora, um mundo que não vive em desarmonia, mas um mundo que vive em harmonia. Porque Cristo ressuscitou dos mortos, nós temos a certeza de que nós também venceremos a morte, de que nós não seremos tragados pela morte, nós não seremos prisioneiros da morte. Porque Cristo ressuscitou dos mortos, nós entendemos que Deus tem poder para transformar o coração de todo aquele que ouve o Evangelho e dar vida a esses corações mortos. Porque Cristo ressuscitou, nós temos a certeza a certeza do perdão de nossos pecados. Porque Cristo ressuscitou, nós podemos ter a tranquilidade de saber que estamos diante de Deus, alvos mais que a neve, assim como diz o hino antigo. Por isso, meu querido, se você ainda não tem todas essas certezas, se você ainda não reconhece, ainda não entende essas razões, convido você a, nesse momento, reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e poder experimentar todas essas realidades, todas essas certezas e todas essas razões em sua vida já nesse momento. Convido você a confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E a você que já confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, espero que essa palavra reanime o seu coração. Espero que essa palavra lhe traga um reânimo, um renovo, uma certeza de que a ressurreição dá razão para a sua existência. A ressurreição lhe dá esperança para continuar caminhando. A ressurreição lhe dá certeza de que a sua vida não se encerra neste momento, nessa realidade. A sua vida é eterna, porque ela está assegurada pelo ressurreto. Ela está assegurada por aquele que venceu a morte. Por isso, meu querido, peço que você me acompanhe nessa oração final, onde nós celebraremos a Deus a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E se você desejar entregar a sua vida ao nosso Senhor Jesus Cristo, confesse Ele como seu Senhor e Salvador e peça que Ele transforme a sua vida. O Deus que teve poder para tirar Jesus Cristo dos mortos, do mundo dos mortos, e trazê-lo de volta à vida, é o Deus que tem poder para transformar a sua vida também.
Oremos. Senhor, nós te somos gratos, Pai, porque Tu nos deste Jesus Cristo. Tu nos deste Jesus Cristo encarnado, nos deste Jesus Cristo, o homem que cresceu no nosso meio, que nos ensinou tantas coisas, nos trouxe a compreensão da Tua vontade, realizou uma obra vicária na cruz em nosso favor, mas Tu também não nos deixastes apartado eternamente de nosso Senhor. Tu não deixastes que a morte tomasse conta da sua vida. Tu não deixastes que a morte se apoderasse sobre ele. Por isso, Tu o trouxe de dentre os mortos para nós. Tu nos devolveu ele a vida, Pai, e por isso nós celebramos. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é a razão pela qual nós te adoramos, porque Tu nos destes o Cristo ressurreto, Pai. Por isso nós te louvamos e te celebramos, Pai. Por isso nós te louvamos e te celebramos, porque o nosso Senhor Jesus Cristo não morreu, não ficou morto, Ele ressuscitou, Pai. E porque Ele ressuscitou, nós sabemos que Tu aprovastes a obra que Ele realizou na cruz. E porque Tu aprovastes a obra que Ele realizou na cruz, nós temos a certeza da perdão dos nossos pecados, Pai. Por isso nós te somos gratos, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Não nos deixa esquecer disso. Não nos deixar de celebrar este dia, Pai. Que esse de fato seja um dia de celebração para todo cristão. Porque hoje nós lembramos que em um momento da história, Jesus Cristo rompeu os grilhões da morte. Jesus Cristo não ficou preso aos grilhões da morte, mas Ele está vivo. Assim como o anjo disse àquelas mulheres, Ele ressuscitou. Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Isso é motivo de alegria para nós, Pai. Por isso, Pai, te somos gratos, por isso te celebramos, por isso nós te adoramos, Pai. Recebe a nossa adoração. Fala com todos os teus filhos espalhados pela terra, Pai. Usa esse dia para aquecer os seus corações, de maneira que eles se lembrem que a sua esperança está em um Cristo ressurreto, em um Deus que não foi derrotado pela morte, em um Deus que venceu a morte, porque tem poder sobre a vida e sobre a morte. Ajuda-nos, Pai, a não nos esquecer dessas coisas. Guarda-nos, Pai, aquece os nossos corações. É o que te pedimos, em nome do Cristo ressurreto. Amém. Amém, meu querido. Fique na paz, tenha uma semana abençoada, tenha uma semana guardada pelo nosso Senhor, tenha uma semana alegre e compartilhe essa mensagem do Cristo ressurreto, da importância da ressurreição com todos quanto você tiver oportunidade, porque essa mensagem é que tem poder para transformar a vida de todas as pessoas. Fiquem na paz e até o nosso próximo encontro. Amém.